Fala galera, Miriam aqui do Nós no Canadá e hoje eu trago para vocês algumas dicas do que trazer na mala para vir aqui pro Canadá. Eu moro atualmente aqui no Quebec e eu sou de Joinville. Então, quando a gente veio para cá, algumas dicas que eu vi no YouTube eu segui e outras que eu perguntei para algumas pessoas eu também segui. E algumas coisas eu me arrependi de ter trago e outras de não ter trago, tá? O que eu me arrependi de ter trago? Muita roupa. Por quê? Porque eu achei que eu iria usar essas roupas. A Sara tá ali atrás fazendo a malinha dela, ó. E a gente aproveitou para falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, assim, a roupa aqui no Quebec, onde eu moro, eu considero relativamente barato, tá? Em comparação ao que eu pagava em Joinville. Então, pra mim, a roupa aqui não é um artigo caro. Claro que quando você tá se mudando do Brasil para um país que ganha em dólar, a moeda é um pouco mais forte, acaba que você perde muito do valor do teu dinheiro. Então, quanto mais você conseguir economizar, melhor. Então, assim, casacos pesados que vão ocupar muito espaço, a minha dica seria não traga. Por quê? Porque aqui, como neva, a qualidade do tecido ela é outra, né? A funcionalidade também é outra. Então, assim, no Brasil, eu tinha uns casacos assim mais pesadão, porque em Joinville no inverno é um pouco mais frio e eu gostava desses casacos, tipo aqueles sobretudo, essas coisas assim. Então isso daí eu doei tudo porque eu fui pesquisando e fui avaliando e vi que não precisaria desse tipo de roupa aqui, porque eu teria que comprar de qualquer forma, eu seria obrigada a comprar. Então, um espaço a menos. Será que você precisa trazer a sua panela para o Canadá? Eu tenho amigas que trouxeram panela. E você conhece alguém que trouxe alguma coisa muito diferente? Gente, o que trazer ou o que não trazer é uma coisa muito pessoal, mas tem dicas que valem ouro. Eu não trouxe panela. Também não me arrependo de não ter trago, tá? Porque eu não queria, mesmo não tinha pego a nenhuma das minhas panelas. Mas quem gosta de panelas, né, e entende que talvez vai ser difícil no começo comprar algumas panelas tão boas quanto a que você tem, por que não, né? Tem gente que traz feijão, gente, tem feijão aqui, tá bom? Tem feijão, tem bastante coisa aqui que a gente come no Brasil e que também você pode adaptar. Eu sou uma pessoa que eu não sou apegada a quase nada. Então, eu não trouxe nada de comida, porque eu entendi que a gente ia achar que tem coisas que não tem aqui, como por exemplo, não é que não tem, até tem, mas é difícil de encontrar. Por exemplo, farofa. Para você que gosta de farofa, aqui no Quebec tem aonde comprar, mas não é uma coisa que você encontra em todo supermercado. Outras coisas que também é um pouco mais difícil, sabe aquela linguiça assim que você faz no churrasco? Aqui é mais difícil de encontrar, tá? Eu mesmo, igual do Brasil, eu nunca encontrei. Então, o que eu entendo, né? Na minha humildíssima opinião, eu entendo que se você tá se mudando de país, você também tem que estar um pouco mais aberto a também mudar o paladar, a experimentar coisas novas. É uma oportunidade para você experimentar coisas novas e uma delas é a alimentação, né? Agora, é claro, se você tem muita dificuldade de adaptar o paladar, então você tem que já começar a pesquisar o que é que talvez você vai ter que mudar ou talvez até trazer do Brasil no começo para você se adaptar. Uma coisa que eu me arrependo de não ter trago é o meu notebook. Por quê? Eu conversei com uma colega e ela falou assim pra mim: Miriam, não traga o notebook porque aqui é 110 e aí onde você mora é 220. Eu me desfiz do meu notebook e vendi. Só que, gente, tem transformador, né? Então, assim, eu podia ter trago o meu notebook para não precisar gastar com esse dinheiro. Então, o que eu fazia no começo quando eu tava aqui? No começo, eu tinha que ir na biblioteca para fazer o currículo junto com o Ricardo, para poder fazer algumas questões da imigração que no celular eu não estava conseguindo. Porque eu cheguei aqui, eu não comprei automaticamente um celular novo. E o meu celular, ele era 4G. E aqui funciona em 5G. Então, o meu celular ele demorava muito para carregar, ele esquentava, sobrecarregava, mas eu fiquei um bom tempo com esse celular, tá? Então, ele era mais dificilzinho para poder mudar. E eu ia na biblioteca, que era de graça,
né, gratuito, então eu fazia tudo ali na biblioteca, me virei dessa forma. Mas se eu pudesse dar um conselho para quem ainda está no Brasil, tem laptop, laptop, tablet, notebook, traga, tá? Traga, porque vai ser de grande valia, você compra um transformador e ó, dá bom. Uma outra coisa que eu não trouxe, uma coisa que eu gosto muito é de ler, e no Brasil eu tinha muito mais de 200 livros. Então, eu achei que era muito volume, e os meus livros, em geral, alguns eram muito pesados, faziam muito volume, e eu não trouxe. Alguns eu vendi, outros eu doei, e outros eu deixei lá e guardei, tá? Então, aqui, para mim, o tipo de literatura que eu gosto, ela é muito cara para mim comprar aqui, em dólar. Nem em dólar, nem, nem em reais, nem nada. Mas, quando eu procuro os livros que eu gosto, eu geralmente procuro na Amazon, e ele é muito caro. Então, tipo assim, eu vou pagar 80 dólares para aquele livro, entendeu? Tá certo, que é um livro de 200, 300 páginas, mas eu acho caro. Não sei se é porque eu já tinha aquele livro e em reais ele era mais barato. E para comprar ele na língua que eu quero, em português no caso, aqui pela Amazon, aí é mais caro ainda, entende? E tem livros que eu não encontro mais. Então, eu me arrependi bastante de não ter trago aqueles livros que eu mais gostava, porque eu gosto muito de ler e ainda não consegui comprar nenhum livro assim, ou achar, na realidade, livros interessantes. Então, eu pego alguns aqui na biblioteca da escola, na biblioteca pública, então, biblioteca da escola, na biblioteca pública, a Sara pega na biblioteca da escola. Então, quando a minha mãe veio pra cá, a gente aproveitou ter uma coleção que a Sara tinha no Brasil e eu acabei me desfazendo dessa coleção porque eu achei que era muito volume para trazer. E quando a minha mãe veio nos visitar, eu comprei essa coleção de novo e a minha mãe trouxe pra Sara ter a coleção que ela gosta. Então, quais que seriam as dicas? Aquilo que você tem muito apego emocional, principalmente se você tem filhos, a minha dica é traga. Se você tem apego emocional a um ursinho, a um bichinho de pelúcia, uma boneca, alguma coisa assim, traga. A Sara tinha algumas coisas que ela tinha apego emocional, eram os livros. Eu trouxe 2 livros e o resto eu tive que comprar depois, né? Pedi pra minha mãe trazer. E algumas coisas que ela tem apego emocional, como essas coisas aqui, ó, que ela ganhou quando ela era pequena, tá? Então, eu trouxe. Por quê, gente? Por que que eu digo isso? Nós que somos adultos, a gente facilmente consegue lidar com essas questões. Por exemplo, eu não tenho mais os meus livros, mas tá tudo bem. O dia que der certo, eu vou comprar aquele livro que eu gosto, eu vou reler, alguma coisa eu vou fazer, né? Mas tá na minha memória, no meu coração, tá tudo bem. Os nossos filhos, né, os adolescentes e crianças, aquilo é uma referência para eles. Eles viveram e cresceram, aquilo traz lembranças e traz um conforto também. Então, a minha dica que eu te dou, se você ainda tá no Brasil e vai vir para cá, se o teu filho, né, a tua filha, ele tem alguma coisa que é de apego emocional, mesmo que às vezes ocupe um lugarzinho a mais na mala, traga. Isso vai fazer toda a diferença. Porque nós chegamos aqui, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer as coisas, a gente vai correr atrás, né, do pão de cada dia. O nosso filho, ele nos acompanha. Nós, na nossa mente, na nossa cabeça, a gente preparou toda essa mudança, a gente estava nesse processo. Eles não, eles arrumaram a bolsa, entraram no avião e desembarcaram em outro país, não planejaram aquilo, né? Então eles têm vínculos, têm pessoas, têm memórias e aquilo vai trazer um conforto. Então esses ursinhos, né? Ursinhos, um livro, um caderno, alguma coisa que traga mais conforto emocional. Mudanças, elas acontecem e a gente vai se adaptando, mas muitas vezes quem tá conosco, por não ter planejado, leva um pouco mais de tempo para essa adaptação. E tudo aquilo que pode acalmar, tirar a ansiedade, dar o conforto, a minha dica é traga. Quer seja para você que é adulto, quer seja para os teus filhos. A gente tem que pensar que toda mudança, ela não é só um deslocamento de lugar, mas ela também gera todo um conflito emocional
e psicológico também dentro do nosso ser. É uma nova recomposição, é a nova realidade daquilo que a gente se proporcionou a fazer. A gente decidiu fazer aquilo, mas quem disse que vai ser fácil, né? Tanto para nós quanto para os nossos filhos. Então a dica é, traga tudo aquilo que for te dar um conforto emocional. Miriam, tudo que vai me dar um conforto emocional é muita coisa. Então selecione algumas coisas. E assim, a gente sabe que fazer as malas não é fácil, né? Se deslocar não é simples e é possível e dá para fazer isso de uma forma leve. Então a minha dica para você é, se traz um conforto emocional para o seu filho, para sua filha, traga, porque senão depois você vai se arrepender. Eu me arrependi muito de não ter trago os livros que eu gostava, os livros que a minha filha gostava, trouxe 2 para ela para dar uma amenizada, trouxe os ursinhos, mas eu poderia ter trago mais livros para ela. E outra coisa, né, roupas eu já falei. Eu acho que é isso, gente. Então me diz aí o que é que você que tá aqui no Quebec trouxe e acha importante colocar aqui para aqueles que estão se preparando, e aquilo que você trouxe, você acha que você não deveria ter trago. E o que que você vai trazer? Comenta aqui, compartilha esse vídeo. Se você está gostando do nosso canal, deixa o seu like, que isso ajuda muito a fortalecer o canal. E que Deus te abençoe. E que quando você fizer as malas aí, você possa selecionar aquilo que te traz paz, conforto, segurança. E Deus te abençoe. Um beijão.